Se você gosta de química, em algum momento você já deve ter se perguntado qual é o elemento químico mais caro de todos. E quando fazemos essa pergunta, nos vem à cabeça um metal dourado, que no caso é o ouro. O ouro é um elemento químico com símbolo Au e possui 79 prótons, ou seja, ele tem número atômico igual a 79. E ele é um metal precioso. E bastante precioso por diversas características. A primeira delas é que ele é um metal muito bonito. Então ele chama atenção para joias por causa do brilho dourado dele. E esse brilho dourado já era conhecido lá na época em que estava se construindo as pirâmides, já existia ali adornos em ouro. E a grande utilidade dele era porque ele representava a nobreza. Em qual aspecto? A nobreza em relação à luz do sol. Então o sol era um deus e, consequentemente, então o brilho dourado que o ouro tinha trazia essa ideia de que era algo divino. Uma característica muito importante do ouro é que ele pode ser encontrado já na natureza com esse brilho dourado. Então isso era uma coisa que chamava atenção e, ao mesmo tempo, atribuía a ele um determinado valor. Tecnologicamente, o ouro ele tem características assim fantásticas. Uma pequena pepita do tamanho de um grão de arroz é capaz de produzir vários e vários quilômetros de fio de ouro. No caso, essa característica é a ductibilidade do ouro. Também ele possui a capacidade da maleabilidade, que é uma capacidade desse metal em produzir chapas metálicas. Com pouca quantidade de ouro você consegue produzir muitas chapas metálicas. E por que isso? Porque o ouro é um metal muito denso. Ele tem ali próximo de 19 gramas por centímetro cúbico, pouco mais do que isso na realidade. Então quer dizer que em pouca quantidade de volume você tem muita quantidade de massa. Então isso faz com que, para aspectos tecnológicos, ele seja muito bom. E obviamente, se ele é altamente denso e ocupa pouco espaço, isso quer dizer que, se ele tiver outras características que podem ser utilizadas para o desenvolvimento tecnológico, ele vai ser muito importante porque ele vai ocupar pouco espaço de armazenamento. E uma das características muito importantes do ouro é que ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, dessa forma, ele consegue ser utilizado, por exemplo, em conectores de alguns aparelhos que dependem de fazer cálculos, como por exemplo processadores, além de diversos usos para conectores que não podem oxidar facilmente, porque o ouro ele é um metal que não é facilmente oxidado. O ouro ele vai se tornar bastante fácil de ser dissolvido somente na presença de água régia. E água régia é talvez uma das soluções ácidas mais fortes que existem. Não é à toa que ela chama água régia, ou seja, água rei. Nesse caso, então, você tem ali na produção da água régia uma parte de ácido nítrico e 3 partes de ácido clorídrico. Isso faz então com que a água régia consiga dissolver o ouro. Então ela é muito reativa. Em geral, ela é utilizada inclusive para dissolver manchas metálicas em vidro, que é uma coisa bastante difícil de ser retirada. No caso, a água régia tem essa capacidade. E, obviamente, todas essas qualidades do ouro faz com que ele seja um metal bastante caro. Uma outra característica dele é a sua abundância na natureza, que é de 0,005 partes por milhão. Isso aí seria a mesma coisa que a gente encontrar 5 miligramas de ouro para cada 1 tonelada de material minerado na crosta terrestre. E isso então faz com que o custo do ouro seja relativamente elevado. Em geral, fica flutuando
entre 270 a 400 reais o grama do ouro. Só que, na realidade, o ouro não chega nem perto de ser o metal mais caro, porque, comparado com alguns outros metais preciosos, a abundância do ouro é relativamente alta e, ao mesmo tempo, ele possui características que são um pouco mais reativas do que desses outros metais. E no caso, então, um dos elementos mais caros da tabela periódica é o ródio, que possui símbolo RH e tem 45 prótons, ou seja, ele tem número atômico igual a 45. Esse elemento ele é bem mais raro do que o ouro, sendo que em toda a crosta terrestre nós temos 0,001 ppm, ou seja, parte por milhão desse metal, sendo então um metal precioso e bastante raro ao mesmo tempo. Quais são as características do ródio? O ródio ele tem características muito similares à do ouro. Ele é um metal que praticamente não oxida, ele tem um alto brilho e dessa forma então ele pode ser utilizado para adornos, como por exemplo joias. Ele chama muito atenção. Obviamente que utilizar o ródio como uso de joias não é a principal utilidade dele. Na realidade, a principal utilidade dele se caracteriza como sendo um catalisador. Pelo fato dele praticamente não oxidar, ele pode ser utilizado para agilizar a velocidade de reações, ajudando principalmente no abaixamento do quê? No abaixamento da energia de ativação das reações químicas. Então ele tem essa grande utilidade. No passado, ele foi confundido com a própria platina, que inclusive também é utilizada como um catalisador. Só que vendo que existia diferenças principalmente em relação a ponto de fusão, uma vez que o ródio possui um ponto de fusão alto, sendo até mais alto que o do ouro, chegando a um total de 1964 graus Celsius para fundir o ródio. E outra característica dele é que ele é muito menos reativo do que o ouro frente a ácidos. Isso então faz com que ele possa ser utilizado em experimentos que o próprio ouro se torna reativo. Então essa característica do ródio faz com que ele se torne muito caro. Por quê? Ele tem um alto brilho, ele é um excelente condutor elétrico, sendo que a temperaturas muito baixas ele se torna um supercondutor. Além disso, ele é muito pouco reativo, oxida bem pouco e, aliado a tudo isso, ele ainda é bastante raro. Isso faz com que 1 kg de ródio equivale a R$ 1 milhão. Só que na realidade, quando falamos em custo e utilização na indústria, eu tenho que falar para vocês que o ródio ainda não é o elemento mais caro que nós temos na tabela periódica. Na realidade, o elemento mais caro que nós temos na tabela periódica, ele vai ser uma terra rara, lá do grupo dos actinídeos. Ele vai ser um metal transurânico, ou seja, ele é um metal que vem após o urânio. Isso quer dizer o quê? Que ele não é um metal que a gente vai encontrar na natureza. Ele somente surge dentro de reatores nucleares e dos aceleradores de partículas. Então ele aparece como um resíduo dentro desses ambientes, ou mesmo quando quer se produzir ele como objetivo. Esse elemento químico é o califórnio, sendo que, nesse caso, ele é um elemento químico de símbolo CF e que possui 98 prótons, ou seja, ele é o elemento número 98 da tabela periódica. Esse elemento químico, como eu disse, ele é praticamente sintético. A gente não tende a encontrar ele de forma natural. Dessa forma, então, quando observamos a tabela periódica, nós temos que entender o seguinte:
quais elementos podem ser utilizados de forma industrial. Nesse caso, o último elemento da tabela periódica que tem uma função industrial é, especificamente, o califórnio, sendo que, nesse caso, ele pode ser utilizado em áreas como o desenvolvimento de novos elementos químicos, especificamente elementos que não necessariamente têm isótopos que são estáveis. Então, eles são utilizados através de processos ali de bombardeamento de núcleos com nêutrons. Dessa forma, então, ocorre ali um processo R, que a gente vê comumente ocorrendo nas estrelas. Eles são induzidos em laboratório para produzir certos elementos químicos. Outra utilidade do califórnio é a utilização para encontrar metais preciosos e também petróleo. Ou seja, os países que são detentores do califórnio, ou seja, que têm a capacidade de gerar califórnio, eles conseguem também encontrar outros metais, sendo dentre esses metais o próprio ródio, o ouro e o rênio. Ou seja, você consegue encontrar metais que têm uma ampla utilidade na indústria, utilizando o califórnio, assim como a detecção de petróleo, principalmente em regiões profundas, como é o que acontece com a Petrobras, que é uma das empresas no mundo que tem a melhor tecnologia para a detecção de petróleo em águas profundas. Sendo assim, utilizar califórnio não é algo simples, porque para conseguir gerar o califórnio é necessário que exista ali um acelerador de partículas, e isso não é algo que todos os países têm. Nós aqui no Brasil temos um ciclotron que fica em Campinas, que é o Sirius, o qual inclusive eu já até visitei e fiz um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ver, depois de terminar de ver esse vídeo, obviamente. No caso, então, um acelerador de partículas é um investimento na casa de bilhões de reais. Então, só para ter o equipamento para gerar o califórnio, o investimento já é altíssimo. Além de você ter ali a necessidade de um acelerador de partículas, também é necessário que ocorra o consumo de energia em níveis muito altos. Dentro dos aceleradores de partículas, para vocês terem uma ideia, existe um equipamento chamado booster. Esse booster ele faz com que a voltagem seja multiplicada por valores muito maiores do que nós estamos acostumados. Nesse caso, nós trabalhamos dentro dos aceleradores de partículas com valores que podem chegar a gigaelectronvolts. São valores imensos de consumo de energia. Logo, isso é bastante caro. Sendo que o capital necessário para gerar 1 quilo de califórnio são os incríveis 133 bilhões de reais. Ou seja, 1 quilo de califórnio praticamente tem ali o valor quase da renda per capita de países. É um valor absurdo, sendo então ele o último elemento da tabela periódica que tem funcionalidade industrial. Os elementos posteriores a ele, como é o caso do moscóvio ou do oganessônio, que é o último elemento da tabela periódica, ali ocorre a necessidade, obviamente, da utilização de aceleradores de partículas, mas esses elementos não têm utilidade alguma. Sendo assim, então, o elemento mais caro da tabela periódica é o califórnio. Eu sei que muita gente vai dizer que, na realidade, o que pode ser o elemento mais caro seria a matéria escura. Só que a matéria escura, primeiro que a gente nem sabe do que ela é feita. Segundo, se nós conseguirmos alcançar matéria escura, nós poderíamos ter acesso a uma quantidade muito grande de matéria escura. Consequentemente, ela não seria mais rara, uma vez que nós temos muita matéria escura no universo. Obviamente que produzir matéria escura é outra história, mas se a gente tivesse como alcançar a matéria escura, ela não seria algo tão raro, porque ela é relativamente comum no universo. A gente só não consegue chegar nela, por quê?
porque ela não é feita de matéria bariônica, ou seja, não é feita de prótons e nem de nêutrons. Consequentemente, então, nesse caso, pode ser que exista alguma tabela periódica de elementos de matéria escura. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui também para vocês, caso vocês queiram ver. Será que existem elementos de matéria escura? Não sabemos ainda. Então, a priori, nós não podemos colocar um preço na matéria escura, porque nós nem temos contato com ela. Sabemos que existe, mas não temos contato com ela. Então é mais fácil, por enquanto, considerarmos o califórnio como sendo o elemento mais caro da tabela periódica. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para que possa sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, compartilhe o vídeo porque ajuda demais. E agora também tem uma outra funcionalidade aqui no YouTube, que é o hypar. No caso, se for possível, dê uma hypada no vídeo. Por quê? Porque somente é funcional para canais pequenos, como no caso o meu canal. Então você pode ajudar a colocar esse vídeo em evidência, hypando ele. E isso, obviamente, contribui bastante com a divulgação do canal. Antes de ir embora, também dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um link de um site que eu criei. E lá tem um e-book que eu escrevi, que ajuda a começar a estudar, ou seja, tem uma metodologia ali para poder estudar. E também tem alguns livros ali de astrofísica que você pode baixar, que são gratuitos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.